Bom, o doutor Leandro Teles está com a gente mais uma vez, ele que é neurologista. Muito bem-vindo. Tudo bom, Kátia? Muito bem, e você? Tudo ótimo. Agora eu fiquei meio assustada com essa história, sabia? Porque se a gente consegue saber, perceber, quando a pessoa de fato é má, aí a gente começa a pensar em casos como esse do menino Marcelo. Quer dizer, se a família percebesse, se a família ou se algum médico tivesse feito algum exame e percebesse que ele tinha alguma alteração no cérebro que detectava essa maldade, a gente poderia ter evitado o que aconteceu com essa família, essa tragédia toda? Isso é uma dúvida que a gente tem também, né? Na verdade, essa é uma nova área do conhecimento que a gente chama de neurocriminologia, né? Então, será que é possível prever se alguém vai cometer um crime? Tem até um filme, né? O Minority Report, é um filme que as pessoas prendiam o criminoso antes de cometer um crime, né? Então, isso é fantasioso, isso é ficção. Mas a gente tem alguns critérios, então a gente tem algumas alterações anatômicas que podem denotar uma tendência maior, mas o principal é algumas alterações na função. Então algumas crianças, adolescentes, mesmo adultos, têm alguns traços que levam a gente a acreditar que eles têm uma tendência maior à maldade, e aí a maldade obviamente é um passo da criminalidade. Aqui a gente tem um corte de um cérebro. O que tem de diferente nessa pessoa quando ela tem essa maldade? Às vezes, às vezes não é a anatomia. Não é uma coisa que um exame vai... Às vezes a anatomia mostra, mas é raro. É a função, né? Porque a gente não é maldoso? Por que a gente tem no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, alguns mecanismos de contenção da maldade. Um deles é a empatia. Quando alguém sofre, eu sofro, né? Se eu vejo uma criança sofrendo, ou algum inocente sofrendo, eu sinto mal. Sim. Eu vejo alguém com dor, eu sinto dor. Isso é normal. Isso é normal. Essa empatia nasce de uma região do cérebro, chamada amígdala, que fica numa região bem profunda, né? Aqui? Fica nessa regiãozinha aqui, olha. Tá. Então a amígdala fica dentro do lobo temporal. Então as pessoas mais... tendências mais psicopatas, transtorno de personalidade mais antissocial, elas têm essa amígdala pouco funcionante. Então ela pode ver uma situação terrível que ela não vai se sensibilizar. Exatamente. Não vai se comover. Então ela perdeu um dos mecanismos já, né? Outra coisa é o lobo frontal, onde está a crítica, a nossa capacidade de tomar uma decisão. A gente, quando faz alguma coisa boa, nosso cérebro lhe sinaliza que isso foi bom. E a gente fica contente. Fica feliz. Se a gente faz alguma coisa ruim, o cérebro também sinaliza que fez algo ruim. Quando você faz uma maldade a outra pessoa, você sente culpa, remorso. Isso é ruim. Isso te angustia, te corrói. Tem pessoas que têm isso pouco desenvolvido. Então faz a maldade e continua se sentindo bem. Exatamente. Então essa circuitaria frontal, da região mais anterior da cabeça, mas isso e essa questão da empatia, isso configura uma pessoa que está em risco de uma criminalidade ou de um crime mais severo, ou enganar o outro, passar por cima. Pessoas mais... Consegue se identificar através de uma ressonância, uma tomografia? Às vezes sim, mas geralmente não. Então não é uma tomografia que resolve, nem uma ressonância. É a observação. Se você percebe que aquela pessoa é muito egocêntrica, coloca os seus interesses à frente dos interesses do outro, da comunidade, pessoas que têm pouco remorso, pouca culpa, pessoas que estão sempre querendo levar vantagem em tudo, você tem uma tendência a essa psicopatia que é grave. Então, mas muitos psicopatas, eles são tão espertos que eles acabam sendo envolventes. Então eles falam aquilo que você gostaria de ouvir. Então como que você vai perceber que a pessoa é psicopata numa situação dessa? Ela parece ser muito legal. E geralmente é isso mesmo, Kátia. Então, os psicopatas, primeiro, eles não são sempre criminosos. A gente tem em torno de 3% da população, 3 a 4% com alguma psicopatia grave desse sentido antissocial. Alguns são mais leves, moderados e graves. Todos são meio parecidos. São bem articulados, sedutores, envolventes, mas eles não têm remorso, não têm culpa, são vaidosos, egocêntricos, narcisistas, têm delírios de grandeza. A gente tem agora na novela das 9 o Félix, por exemplo. Sim, é um grande exemplo disso. Ele é um exemplo de um psicopata típico. É um cara bem articulado, tem o poder de sedução, mas você vê que ele não tem medo de regras, ele não respeita regras sociais, leis, ele sempre acha uma brecha para virar o jogo, né? Mas aí, se a gente analisasse o Félix, como se ele fosse real, não um personagem de novela, ele também passou a viver num meio que era um meio que ele tinha que fingir ser algo que ele não era. Exatamente. Porque, quer dizer, ele agora assumiu que é gay, mas na vida inteira dele, tanto que ele casou e tudo mais, por pressão da família, ele era algo completamente diferente. O meio não ajudou ele a se tornar essa pessoa tão má?
Com certeza ajudou. Agora, será que só o meio determinou ou tinha também fatores biológicos? Tantas pessoas que são homossexuais tiveram famílias repressoras e não viraram claro, assassinos como o Félix, por exemplo, que tentou jogar uma criancinha numa caçamba, tentou matar de novo a criança. Coisa absurda. Então, na verdade, a gente tem um mix, né? Um quebra-cabeças. A gente tem fatores genéticos, filho de alguém maldoso ou psicopata tem uma chance maior de ser psicopata. Agora, o ambiente também é importante. Então, a gente tem um quebra-cabeças que tem fatores biológicos, anatômicos do cérebro e fatores também ambientais. Agora deixa eu te falar uma coisa, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa que trabalha com a gente aqui, ela estava comentando que na escolinha que o filho dela estuda, tem uma tal criancinha, que a criancinha gosta de fazer umas maldadezinhas. Não é maldadezinha de criança, aquela coisa de beliscar, de empurrar, coisa que criança a gente sabe que faz. Mas de planejar. Então leva um negocinho e fala assim, isso aqui é para furar os olhos de todas as meninas. Isso aqui é para enforcar, não sei o quê. Traz alguns requintes de crueldade nas suas brincadeiras. Quer dizer, isso já é um alerta para os pais, quer dizer, não digo para os pais acharem que o seu filho é mau de verdade, mas simplesmente para ficar atento e levar um psicólogo, para ter um acompanhamento, para se conseguir enxergar as coisas de uma forma diferente? Sem dúvida nenhuma. A criança é uma mente em informação. A gente não dá um diagnóstico definitivo, por exemplo, de uma psicopatia, esse cara é psicopata. Antes dos 18 anos, isso é impossível. Por isso que muito discute sobre maioridade penal e tal, né? Agora, geralmente são sintomas que começam antes dos 15 anos, mas o diagnóstico não é fechado. Agora, a gente tem crianças em risco. Crianças que não mostram remorso, culpa, que têm brincadeiras um pouco mais pesadas, ou que não reagem para cenas fortes. A gente vê uma cena, por exemplo, de uma mutilação, de um assassinato, nosso coração, chocado, né? Nosso estômago revira, nosso coração dispara. Essas pessoas com essa tendência, elas são frias, elas não reagem a essas coisas mais fortes. Então são dicas para realmente ficar de olho na criança. A criança também é uma esponja do ambiente. Precisa ver se não é uma alteração que ela está refletindo, uma adaptação e tal. Agora é importante triar essas crianças como em risco e acompanhar com um psiquiatra infantil ou com uma psicóloga, sempre mantendo uma tranquilidade antes de fechar o diagnóstico. Porque, gente, é a coisa mais difícil do mundo você enxergar a maldade numa criança, concorda? Não dá. Não dá. Por conta da nossa empatia. Nosso cérebro já prepara a gente para não enxergar maldade na criança. Como aquele garoto, Marcelo, de 13 anos. Por isso é tão difícil acreditar a questão, como é que que a criança com o rosto angelical de 13 anos pode... Amoroso, estudioso, né? Cometer algo que o meu cérebro não compreende, nem o seu cérebro. Por isso que a gente fala muito dessa questão, dessa anatomia da maldade, né? Bom, volto porque a gente tem 1000 perguntas para te fazer. Você pode fazer as suas também, mulheres@tvgazeta.com.br. Voltando ao Dr. Leandro Teles, gente, deixa eu falar uma coisinha. O que eu vou dizer agora não é julgamento nem com as professoras, nem com os coleguinhas, nem com a família do Marcelo, mesmo porque seria uma grande incoerência, já que a gente não sabe o que aconteceu. Mas citando como exemplo, até pra gente saber conviver com isso com menos, eu acho que, crueldade, uma criança, um adolescente como ele, que primeiro era estudioso, porque a gente tende a achar que quem é mau não é inteligente, o que é uma grande tolice. É estudioso, amoroso, um ótimo colega, mas que às vezes comentava com a professora ou com os coleguinhas que queria fazer maldade. Como chegou, segundo o que dizem, né? Chegou para perguntar para a professora se a professora já pensou em fazer maldade com seus pais. E para os coleguinhas ele dizia que ia matar a família mesmo, segundo o que estão dizendo. Quer dizer, isso pode ser simplesmente uma atitude de um garoto que, como os dois pais eram policiais, vivia dentro de uma realidade diferente dos outros colegas, porque os pais deviam comentar o que viam. O menino sabia atirar, o menino sabia dirigir, até com uma certa proteção dos pais em relação ao menino. Isso pode ser também uma dose, muitas vezes, de ambiente inadequado para uma criança, dependendo de como os pais falavam e agiam com ele, ou isso pode ser um traço de crueldade mesmo? Eu acho que as duas coisas, né? É difícil imaginar que só o ambiente determine um comportamento como está sendo cogitado para essa criança. Mas então, tudo que a gente passa a viver sempre, vivenciar todos os dias, não é normal? Mas acho impossível, por exemplo, no caso aqui, falar assim, porque filho de policial, não, ou é isso. o videogame. Eu acho assim, o ambiente, ele veio exacerbar uma tendência
interna, né? No caso dessa criança, uma mente em informação. Agora, se confirmada a hipótese da polícia de que houve realmente culpa do menino, é preciso pescar quais eram os pequenos sinais que ele vinha dando. Talvez então, sejam maldade esses. com animais, essas Pessoas coisas? que, por exemplo, um exemplo é esse, pessoas que não compadecem com um animalzinho, com outras crianças, ou que realmente não mostram remorso, ou que às vezes se mostram um pouco egocêntricas. É que esse caso ele é muito diferente do típico, né? Por isso que tomou tanta notoriedade. Esse caso é absolutamente atípico, porque vizinhos, familiares, todos viam realmente nele nenhum traço que a gente enxerga em psicopatas tradicionais. Clássicos, né? Os clássicos, geralmente, há 5, 10, 15 anos, já mostram traços muito evidentes de que é algo estranho, né? Geralmente são pessoas habilidosas em mentir, que usam a mentira sempre a seu favor. São pessoas que querem sempre levar vantagem nas coisas. Então, criancinha já aplica, às vezes, esses pequenos golpes. Já vai treinando, que né? vai moldando. Então, nesse caso, primeiro, precisa ver quais são os determinantes da ação dele, se foi um traço de personalidade ou algum determinante emocional agudo, se foi ou não essa criança também que cometeu esse crime. Porque esse caso chama atenção. Nenhum perito criminal tem tranquilidade de acompanhar um caso desse. Mas não mesmo, porque muito isso complexo, foge totalmente ao comum, ao normal. E foge aquilo que a gente acha que seria não normal nem aceitável, mas seria comum da gente ver numa situação de uma chacina numa família. Isso, compreensível. Fala assim, não, essa criança fez isso, está errado, mas esse é o ambiente. Não, nesse caso a gente tem algumas coisas que incomodam, mas nada que seja proporcional ao que aconteceu. Olha, o Jaime do Rio de Janeiro pergunta o seguinte: pessoas que mentem muito podem ser psicopatas? Então, a mentira é uma das armas do psicopata. Agora, muita gente mente e não é psicopata. Tem pessoas que mentem para conseguir alguma outra coisa, para proteger alguma coisa. Então, todo mundo no dia a dia mente. Agora, aquela pessoa que mente por motivo torpe, fútil, que está sempre mentindo, e aí depois quando é descoberto, coloca a culpa no outro, dá uma outra, está sempre virando a mesa. Então, isso pode ser um traço de uma psicopatia. Então, cuidado com pessoas que mentem com muita tranquilidade, ou que recorrem frequentemente na mentira, são descobertos e de novo... Porque um traço da psicopatia é esse. A pessoa mesmo que punida ou descoberta, ela não muda a conduta. Ela continua seguindo o mesmo padrão. Porque essa é a natureza dela. Então a natureza dela é lidar, tomar vantagem. Ele usa você como uma coisa, como um objeto, como um trampolim para conseguir a sua aspiração. Agora, aquela Suzane Richthofen, quer dizer, ela não matou literalmente com a arma os pais, mas segundo o que dizem, segundo o que já foi feito o julgamento e tudo mais, ela coordenou a ação e ela planejou. E ao mesmo tempo, as pessoas que convivem com ela dizem que ela é uma pessoa extremamente fria em relação a isso. Isso é um traço de psicopatia? Isso é um traço. Então ela fez algo hediondo, ela não tinha tanta noção do perigo que aquilo corria. Ela convenceu outros a terem a atitude que ela devia ter. Então ela usou daquela sedução que é típica, né? Então ela levou pessoas também susceptíveis, mas com sedução a cometer um crime dessa gravidade, e depois ela não mostrou remorso. Então ela teve a frieza de chorar, por exemplo, no enterro dos pais, antes de confessar o crime, e depois, segundo alguns laudos e avaliações de alguns médicos, ela realmente mostra uma certa frieza, uma certa incapacidade de perceber o quão grave foi o que ela fez. Então ela colocou o interesse dela acima dos interesses dos pais, da família, da sociedade. Né? Mas aí a gente entra numa outra leva de histórias. Diferente do que aconteceu com aquele garoto que matou o cartunista, o Glauco, e o filho dele, ele era um esquizofrênico, que segundo que também foi apurado, o Glauco, que fazia parte de uma seita, falou que ele não devia mais tomar seus medicamentos porque ele estava curado. O menino parou de tomar o remédio de esquizofrenia e acabou assassinando os outros. Quer dizer, isso não é um psicopata, é uma pessoa que tem doença psiquiátrica que deixou de tomar seus medicamentos. Esse volta à sociedade e volta tomando seus medicamentos, isso é normal. Exatamente. A Suzane não. Não. Isso é uma coisa importante que você está falando. Então, em termos de tribunal, é totalmente diferente. Para uma pessoa que comete uma maldade e ela é inocentada, ela tem que comprovar que ela fez isso porque ou não compreendia a situação ou foi levado por uma doença psicótica. Que é a esquizofrenia. Que é a esquizofrenia. Ou seja, eu ouvi uma voz, eu tinha a impressão que tinha um demônio na pessoa, eu fui lá e tirei. Foi até a matéria de ontem, acho que de alguma matéria da Globo, sobre pessoas que mataram durante surtos psicóticos.
Então, isso é diferente. O psicopata não. Ele tem uma doença de personalidade, só que ele tem clareza de que o que ele está fazendo é errado. Ele tem clareza, o que eu estou fazendo é errado, ele sabe disso, mas mesmo assim ele vai lá e faz. Então sai da detenção, sai da cadeia, pode fazer tudo de novo. Então, o risco de recorrência é altíssimo. Por isso que geralmente eles são processados, geralmente o juiz não alivia, manda para a cela comum, penas longas, e só vai embora se algum médico... Por quê? Porque você solta um psicopata, a chance de recorrência é alta. Então, esses psicopatas mais graves, que cometem crimes, que nem eu falei, isso é só a pontinha do iceberg. Tem muito aí que está diretores de empresas, são chefes, são políticos, lesando a população e o outro. E são psicopatas. São psicopatas, mas com pequenos golpes, às vezes dentro da lei. Né? Usando a lei a seu favor. A lei a seu favor, mas é uma coisa que é amoral e não ético. Mas ao mesmo tempo, a nossa justiça é falha, como tudo nesse mundo, nada é 100% garantido. Chico Picadinho, por exemplo, recebeu um laudo que ele não era psicopata. Foi solto. Rescindiu. E voltou a matar. O bandido da luz vermelha, não dizia? Não me soltem, eu sou louco, se me soltarem eu vou fazer tudo de novo. Pois soltaram o cara. Aí você fala, gente, se a própria pessoa diz, não me solte, eu não sou normal, eu vou cometer tudo de novo. Como que vai um médico ou um juiz e solta a pessoa? Então, de novo, todo sistema tem suas falhas. Agora, uma pessoa que tem estruturalmente uma dificuldade de empatia, de culpa, ou que tem um sadismo, ou seja, prazer no sofrimento alheio, ela realmente tem que tomar muito cuidado ao aliviar essa pena ou a soltar essa pessoa para a sociedade. Então, tem que tomar muito cuidado. Pode até dar dó da gente falar assim, mas é passar a vida inteira. Mas isso é proteção, na verdade, a pessoa e aos outros, né? Agora, isso vale para aqueles psicopatas graves. Sim. Agora, é muito complicado você tratar a psicopatia, porque isso faz parte do indivíduo, é da natureza do indivíduo. Então é difícil você punir um psicopata, porque ele é insensível a essa punição. No dia seguinte, ele vai estar com o raciocínio idêntico a antes da punição. Você não regenera esse tipo de pessoa com facilidade. Temos mais uma pergunta de telespectador, vamos ver, ó. Walter da Paraíba, todos os psicopatas são ruins? Então, os psicopatas têm uma dificuldade em empatizar, ele tem uma dificuldade em sentir culpa, e isso está a um passo da maldade. Se ele vai ou não fazer uma maldade, depende de uma série de coisas, de ambiente, de controle. Ele também, muitos são muito inteligentes. Então, muitos não são ruins ou maldosos ou não fazem crimes até por inteligência, por proteção. Então, ele manipula sem grandes maldades. Mas agora, ele pode levar pessoas a estados terríveis, sem nem tocar, no sentido de dar um tiro, uma facada, ele só de longe vai. Ele está sempre a um passo da maldade e a um passo da criminalidade. Então, ele está assim a um passo da maldade no sentido que ele não percebe o outro e não tem culpa. É um cérebro que é focado no interesse dele, não no interesse coletivo. Ai, gente, mas isso é terrível. Já pensou conviver com uma pessoa assim? Isso é na terrível. Família? O típico de um psicopata assim, né, leve a moderado, é aquela pessoa sedutora que se aproxima do outro com uma historinha e aí leva ou dinheiro, ou usa como trampolim para ter uma promoção, ou humilha a pessoa que está abaixo dele. Como a gente vê até o personagem da novela Félix fazendo. Então, muitas vezes ele é agressivo, ele espeta com palavras. Mas não na frente de todo mundo. Não na frente de todo mundo, para ele não ser julgado. Então, a inteligência... Ou descoberto, né? É uma máscara. Então, mas ele, às vezes, escolhe a pior palavra, aquela que vai machucar. Mas né? com cara de bonzinho. Com cara de bonzinho. Então, ele coloca na frente da pessoa aquilo que mais agride. E aí pode fazer com a esposa, com os filhos, com os funcionários. As pessoas se sentirem mal pela atitude que ele disse que as pessoas tiveram, né? Exatamente. Ele é um virador de jogo, de mesa. Você vai brigar, olha, você fez isso. Ele fala, calma lá. Você fez, eu faço. Entendeu? Então ele vai sempre jogar. A culpa é sempre sua. Né? Então a culpa não é dele e ele não consegue nem vivenciar essa culpa. Porque às vezes a gente se defende, chega à noite no travesseiro, bate aquele remorso. Na consciência. Pesa. Porque todo mundo tem momentos de baixa empatia. Todo mundo. Eu, você, o pessoal de casa. Quando a gente, por exemplo, está cansado, a gente não está empático. A gente não consegue sofrer e perceber o sofrimento do outro. Quando a gente está muito concentrado, também não. A gente vê uma velhinha, por exemplo, carregando umas sacolinhas. A gente vai lá e quer ajudar.
Aí quando a gente está correndo e está voltado para si, Você até olha e fala, ai meu Deus, já tá cheio de sacola, mas eu tô atrasado. mas eu tô atrasado, você fica mais egocêntrico. Então a gente tem isso em alguns momentos da vida. A privação de sono leva a gente a ficar um pouco mais maldoso, o álcool, algumas drogas. Então a gente tem momentos de baixa empatia, onde a gente está com menos culpa Mas e com mais oscilações egocêntrico. pequenas, né? Pequenas e irreversíveis. Pois No é. caso do psicopata, isso é intenso, a empatia é praticamente nula e isso é contínuo na vida dele, né? Até que realmente alguém é muito lesado, né? Então tem que tomar cuidado. A principal vítima dos psicopatas são mulheres de meia idade, que o cara, geralmente o homem tem 3 vezes mais psicopatia que mulher, o cara se aproxima com sensualidade e acaba levando dinheiro e deixando a mulher emocionalmente destruída. Mas sabe-se por que o homem tem 3 vezes mais psicopatia que as mulheres? Então, muito se estuda disso, talvez por diferenças genéticas e até hormonais. O homem ele tem uma tendência maior à agressividade, até pela quantidade de testosterona que ele tem. A mulher ela é mais protegida com relação à psicopatia. Mas quando ocorre em mulher, às vezes é grave. Aí é a gente pior tem do que em homem. serial killers, por exemplo, femininas, né? Que são terríveis, né? Então isso pode acontecer em mulher também. Mas o homem tem 3 vezes mais que mulher. Puxa. E na população, 3% parece uma coisa meio elevada. Aí é alto, Uma a cada 25 pessoas tem traços de transtorno antissocial. 1 a cada 25? É muita gente. Então, das pessoas que a gente trabalha, se você convive com 50, pelo menos 2 podem ter isso? Exatamente. Se convive com 52, e aí tem que ficar preparado. É o que você falou, cuidado com o lobo na pele de cordeiro. Cuidado com aquela pessoa que chega oferecendo, ou seja, muito sedutora, desconfie de histórias estranhas. Fique antenada, né? Tem que ficar esperto. Não, gente, que a partir de agora a gente só vai querer se relacionar com gente que já mostra o que é louca, mostra que é louca de verdade. Não, Quando a pessoa é muito louca, você fala, tá bom. Ah, legal, Pelo menos ela é sincera, ela se mostra. Não. O normal é que todo mundo tem altos e baixos, mas não oscilantes demais, né? Olha, claro que o Dr. Leandro Teles volta mais vezes ao programa pra gente falar sobre outros problemas da neurologia. Qualquer sugestão que você tenha, pode mandar pra gente. Quer conhecer o trabalho dele? www.leandroteles.com.br leandroteles.com.br. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Cássio. Sucesso pra você, Até a viu? próxima. Lembrando, gente, tudo que você percebe de diferente, seja em você ou em outra pessoa da sua família, busque a orientação de um médico, não é pra gente julgar e aí tomar atitudes precipitadas, achando que é fulano, ciclano, é assim ou é assado, né?